E o Buzeira, que tá sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais essa semana por causa do seu casamento. E eu vou te explicar o porquê. Antes de mais nada, bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, curta e compartilha esse novo formato que a gente tá fazendo. Espero que vocês gostem do vídeo. E como eu disse no vídeo anterior, se você não gosta do conteúdo, se você não gosta desse tipo de conteúdo, é só você seguir e descompartilhar. Nem sei se existe essa palavra. Deixa de seguir, deixa de compartilhar e deixa pra quem gosta, porque se você não gosta, vai ter uma pessoa que vai gostar com certeza. Bruno Alexander, um dos maiores influencers do Brasil, tá dando o que falar. Praticamente ele parou as redes sociais. Se você abrir agora o seu celular, qualquer Instagram de qualquer influencer do Brasil, com certeza vai estar falando sobre isso. Inclusive todos os sites de fofoca estão falando sobre o Buzeira, um dos maiores influencers do Brasil. Hoje ele tá com cerca de 15 milhões de seguidores no Instagram. E ele parou as redes sociais no seu casamento. Mas por quê? O que ele fez? Ele tá sendo acusado de roubo, de agir na esperteza, mas não foi nada disso que aconteceu. Fica aí que eu vou te explicar o que aconteceu. Ele casou no último final de semana e o seu casamento tá dando muito o que falar, porque ele fez o simples e tradicional gravata. Quem é que é casado? Se você já casou, você já foi pra uma festa de casamento, com certeza você já sabe aquele momento constrangedor que é de passar a gravata. Cara, eu sinceramente, eu odeio esse momento. Eu confesso que já teve casamentos que eu me escondi de amigos meus. Me perdoa, meus amigos, mas teve casamento de amigo que eu me escondi no banheiro, porque eu não queria dar dinheiro. Acho que eu nem tinha na época, pra falar a verdade. Se fosse hoje, eu acho que eu daria aí uns 500, 600 reais. Mentira, tá? Fato é que no mundo dos influencers, eu tô falando de influencer, eu queria primeiro categorizar. Existem dois mundos de influencers. Existem os influencers a níveis nacionais. Deolane, Carlinhos Maia, Buzeira, Tirulipa, Ítalo. Cara, um monte eu poderia citar inúmeros influencers que têm repercussão nacional. E tem os influencers de bairro, que eu queria abrir um parênteses para esses influencers de bairro, cara. Infelizmente, não é desmerecendo não, mas falta muita umidade para muitos influencers de bairro. Influencers que às vezes faz pub em troca de lanche, sabe? Que tem o nariz empinado, parece que é um Buzeira da vida. Quando na verdade lá em cima você vê, o Buzeira deu uma festa de casamento, lotou de influencer. Claro que teve os oportunistas, teve aqueles que foram pra sair nos stories, mas na sua grande maioria, cara, eles já são ricos, eles não precisam se aparecer porque eles já são bem populares, entendeu? Diferente desses influencers de bairro, que eu me lembro que eu tava no outro canal ainda, no Sinergicamente, no outro podcast, com o Rafa, e a gente convidava as pessoas pra vir, a gente não tinha nem 1000 seguidores ainda. E a gente convidava algumas pessoas, cara, tipo assim, influencers locais, né? Esses emergentes. E eles não iam. Davam desculpa, que não dá agora, porque é minha agenda, que não sei o quê. Cara, não tinha nem 10, 20 mil seguidores. Tá entendendo? Contrapartida, alguns que a gente chamou, que já era conceituado aqui da região. Por exemplo, vou citar um aqui, o Di, do Quarentena no Mil Grau. A gente não tinha nem 1000 seguidores ainda, ele já tinha 45 mil seguidores na página da Quarentena Mil Grau. E de bate pronto ele atendeu, aceitou o convite, foi uma entrevista super legal. Quando eu estava lá no outro canal, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo se você quiser assistir a entrevista com o Di do Quarentena Mil Grau. Foi super legal, super bacana. E ele é um influencer, pra mim, ele é um influencer grande, cara. Tá, é aqui da região, mas é um influencer que galgou seu espaço, construiu seu espaço aqui, conquistou o espaço dele na raça, na coragem, sem pisar em ninguém. E tá lá, e quando a gente convidou, ele atendeu. Diferente de outras pessoas que, tipo, não tinha nem 10 mil seguidores ainda e não dá pra ir ainda, porque, não, vamos esperar um pouco, sabe, cara? Eu acho que falta um pouco de humildade pra muitos influencers da região reconhecer que existe uma pirâmide. No topo, eles estão se ajudando, cara. Se pegar aí os ricos, eles se ajudam, cara. Eles não estão degladiando um contra o outro. E na base, o pessoal tá aí, assim, um atacando o outro, inveja, falando mal, isso e aquilo. Cara, isso é horrível. Mas, voltando pro mundo da fama, voltando pra falar do Buzeira, ele fez o seu casamento e ele convidou inúmeros influencers, cara. Inúmeros influencers, muito mesmo. E na hora da gravata, cara, é o seguinte. O que aconteceu foi o seguinte. O pessoal já tava muito louco de uísque, com certeza uísque caro, bebida cara. E aí na hora da gravata, cara, ele passou pegando relógio, celular não, ele passou pegando relógio, ouro, cordão de ouro. E eu não tô falando de relógio, você sabe quanto foi esse relógio aqui? Sabe quanto foi esse relógio aqui? Chuta quanto foi esse relógio aqui. Mais ou menos de 500 reais. Chuta, mais ou menos de 500 reais esse relógio. Eu dei 50 reais pro camelô e ele ainda me voltou 25. Nós estamos falando de relógio de 1 milhão de reais, de 150 mil reais, de 200 mil reais, 500 mil reais. Nós estamos falando de Rolex, Patek Philippe. Eu nem sei as marcas dos relógios, cara, olha só que loucura. Eu sei o Citizen, né? Citizen, que é
não é tão caro, mas também é mais popular, né? Rolex, Patek Philippe, Tag Heuer, só um relógio do John Vlogs. O relógio do John Vlogs foi R$1 milhão. E aí o Buzeira saiu pegando. Só que acontece, cara, qual que foi o grande lance? A galera que tava lá, os influencers que estavam lá, eles acharam que era uma zoeira. Por quê? Ah, depois ele vai devolver um bagulho caro desse, porque eles passaram filmando aquele grupo. Você sabe como é que funciona a festa a cerimônia da gravata? Você sabe como é que funciona, né? É a rapaziada em volta fazendo aquela bagunça, sempre vai ter alguém filmando. Hoje em dia, ainda mais com tanto de celular que tem, sempre tem alguém filmando. Então, os influencers acharam o quê? Peraí, opa, é hora de aparecer agora. Não todos, mas alguns. E aí o Buzeira passava, dava o relógio, dava a correntinha. O MC Daniel deu o tênis dele, o tênis. Cara, imagina o valor de um tênis do MC Daniel. Só que o problema foi no dia seguinte, cara. No dia seguinte, quando o efeito do álcool foi embora, muitos influencers foram pra rede social choramingar e criticar a atitude do Buzeira. Falando que ele agiu de esperteza, falando que ele agiu de má fé, porque o pessoal tava bêbado, porque ele achou que ia devolver. Cara, o Buzeira não pegou nada de ninguém, ele não roubou. Só deu voluntariamente, cara. Tem stories, tem vídeo das pessoas dando voluntariamente, porque na emoção do momento, a câmera ligada, eu vou dar pra sair bem na foto. E no outro dia foi querer choramingar nos stories? Pera aí, o Buzeira não é bobo. Vamos ver a reação de alguns influencers em relação a isso. Vamos ver a reação do MCGP só oficial. Pra vocês entenderem. O Rolex que eu dei pro Buzeira foi de coração, entendeu, rapaziada? Não importa. Foi de coração. Dei o Rolex lá pro meu amigo, tá ligado? Teve muitos que deram de bom grado mesmo. Isso, mano. Casamento do meu amigo, tá ligado? Nós tava todo mundo feliz, curtindo. Se eu, ele pedisse a caminhada de mim e falasse, daí, mano, dá um relógio, eu desse a caminhada e, eu achasse que fosse um valor, super sentimental pra mim, que eu ia me apegar, era só eu bater no mano depois e falei, meu irmão, aquela parada é sentimental, irmão, tá ligado? Lutei pra caralho pra ter aquela parada. Você pode estar me devolvendo, eu te dou outro bagulho pra tu lembrar de mim, mano. Tá ligado? Aí do seu casamento, tá ligado, meu irmão? Eu não quis falar ali na hora ali pra não ser desrespeitoso aí com a sua data especial aí, entendeu? Mas onde que muitos aí, mano, agiu na emoção e quis usar a internet pra prejudicar até a imagem do parceiro, mano. Mas tá ligado, Buzeira? Foi de coração. Te amo, meu irmão. Tamo junto. Ó, isso aí foi o MCGP oficial, ele mandou o papo reto, e é verdade, cara. Pô, se eu dei uma parada, vamos lá, se eu dei o meu relógio, no outro dia eu senti que eu fui lesado, cara, se você chegasse e trocasse ideia com o Buzeira, com certeza, o Buzeira, ele veio da favela, ele veio da pobreza, pobre fudido mesmo, o Buzeira. Então ele sabe, mano, ele não precisa agir na esperteza com ninguém, ele sabe de onde ele veio, entendeu? Se você chegasse pra ele e falasse assim, Buzeira, seguinte, mano, eu dei o bagulho na emoção, pá, tem um lance sentimental no relógio, com certeza ele ia devolver. Com toda certeza, o Buzeira é podre de rico. Ele pegou esses relógios e essas joias, foi na brincadeira, na resenha ali da galera. Ele não precisa de dinheiro, ele já é milionário, ele tem um patrimônio avaliado em 100 milhões de reais, daí pra cima, ele não precisa disso. Só que ele ficou pistola com alguns influencers que foram nas redes sociais denegrir a imagem dele, falando que ele agiu de esperteza, falando que ele foi injusto em fazer isso, quando na verdade, cara, quem deu porque quis, ele não tomou nada de ninguém. Vamos ouvir um outro depoimento do... O Carlinho Maia não foi, mas o Carlinho Maia tirou uma onda, cara. Dá uma olhadinha o que o Carlinho Maia falou. Vamos ver o que... Dado para um casamento do Buzeira, né? Meu amigo, fizeram foi um arrastão dentro do casamento e levaram os relógios do John Vlogs, do povo todo lá, né? E Lucas foi inventado e dizer, vou copiar, querido, a gente sai preso. Faça isso não, meu amor, viu? E o meu não ia levar porque, por exemplo, ó, vou dar um exemplo, viu esse reloginho que eu tô aqui no braço, ó. Você não dá nada por ele, né? Mas é 1 milhão. Discreto. R$1 milhão o relógio no braço do Carlinhos Maia. R$1 milhão. Eu ia ficar em falta. Ó, diga, meu bichinho. Não, mas tô me divertindo aqui, viu? Foi um arrastão, querida. Não, e o melhor... Vamos assistir os vídeos. A cara dos MC, dos ricos. O Daniel, meu pai eterno. Todo mundo tirando ali, ó, o telefonezão na cara. Buzeira, você arrasou, viu? Ainda bem que eu não fui. Cara, os caras tirando sarro, porque foi genial. Os caras vinham já com o celular na cara, velho. Então não tinha como você negar. Aí os caras tiravam o relógio, pega aí, bota no pescoço, coloca no pulso. Mano, no outro dia foi choramingar nas redes sociais. Aí é sacanagem, vamos continuar vendo. Ó, o MC Rian também, o MC Rian foi pra festa. O MC Rian tirou na onda, porque, mano, os caras têm muito dinheiro. O MC Rian tirou na esportiva, perdi, já era, bola pra frente. Vamos ver o que ele falou. Mano, tá ligado? Vamos que vamos, mano. Todo mundo
rico lá na festa lá. Tá de Rolex é porque tem dinheiro, caralho. Oxi, agora vai ficar... Oxe, vambora, filho. Pra cima. Vou comprar outro. O MC Rian diz aqui que perdeu 150 mil reais. Provavelmente deve ter perdido um relógio também ou alguma coisa. Só que ele falou a verdade. Se o cara tem um Rolex no pulso, é porque o cara tem dinheiro. Com certeza. Ó, todos os relógios que ele ganhou, dá uma olhadinha o tanto de coisa que ele ganhou no casamento. Aqui pode ter certeza que aqui tem mais de 10 milhões de reais. Bem mais de 10 milhões de reais entre ouros e relógios. Olha o que ele vai falar, hein? Os que for de coração, eu vou guardar pra mim em forma de recordação. Os que não for, mano, que deram com outras intenções, ou eu vou devolver, ou eu vou distribuir na favela. Tô analisando, porque os caras é malandro, rapaziada. Entendeu? Vocês têm que saber. Os caras, na hora que tá gravando, tá tudo certo, dando sorriso, aí, pagando de rir. Aí, ó. E depois, se aproveita pra poder ganhar hype na internet. Aí, ó. Viu só? Então, vamos lá. Nós é mais malandro que eles. Então, se eles ficarem falando interessante o que o muito, Buzeira falou eu vou aqui, ó. distribuir Os na caras é favela. malandro. Esse aqui, ó. Tá vendo? Até no mundo dos influencers grandes tem a esperteza. Os caras na hora lá do vamos ver, pra gravar videozinho pra internet, eu dou, tá aqui. Aí dando um relógio, por causa que a câmera tá ligada. No outro dia foi choramingar lá nos status, nas redes sociais. O Buzeira tá ligado. Ele já mandou o papo aqui, ó. Ele sabe quem é quem, porque ele veio da favela também. E ele tá separando aqui os relógios, cara. Quem pedisse de volta, ele ia devolver. Como vai? Eu acho que inclusive ele vai devolver algumas coisas. Agora, olha o que ele fez com quem choramingou na internet. Olha só o que ele fez, fica que você vai ver. Agora, dá uma olhadinha só o relógio daquelas pessoas que foram reclamar, daqueles influencers que foram reclamar nas redes sociais. Dá uma olhadinha o que o Buzeira fez, mano. Não, dá uma olhadinha só. O cara é foda, mano. Não adianta. O Buzeira é foda. Pode falar o que quiser. O cara é fora de curva, mano. Dá uma olhadinha o que ele fez. Ele não precisa, cara. Eu só falando que ele roubou, que ele agiu na esperteza. Cara, ele não precisa. Ele já é muito rico. Dá uma olhadinha o que ele fez. Rapaziada, é o seguinte. Vou pegar uns Rolex aqui, Instagram, ó. Olha os moleques trampando lá na frente, lá. Tá vendo ali, ó? Os pedreiros lá, ó. Olha os moleques, ó. Eles me pediram os bagulho. Vou mandar esse Rolex, vou mandar esse aqui também. Vou mandar esse da Gucci. Simplesmente ele separou o Tag Heuer, Falei que ia distribuir. Rolex e foi dar pra molecada que tava trabalhando de pedreiro, mano. Vocês pediram? Não é à toa que ele tá onde tá, um dos maiores Já influencers do Brasil. Desce aí, todo mundo. Mandou parar a obra. Para de trabalhar. Ele mandou parar, ó, para de trabalhar. Ó. Entendeu? Cadê? 5 quantos aí? Temos 3. 3? É. Tira Joaquim Pô pra ver quem vai ficar com o Rolex. Ó. Tira Joaquim Pô pra ver quem vai ficar com o Rolex aí, ó. Vai, velho. Deixa com a marreta na mão, filho. Rolex é... Ah, vocês dividem de vocês mesmo, ó. O Rolex, certo? Tag Heuer. Salvou. Segura. Gucci, não tinha mais um? Não, Só 3? Mas já era, de vocês. É nóis, hein, Bu? Obrigado, hein? Aí, tamo junto, rapaziada. Um abraço. Aqui, ó, também, ó, pra vocês aqui, ó. Mais um Bugatti. era. Bugatti, sei lá. Aí, rapaziada, tamo junto, hein? Não, legal, agora. Mas é isso, cara. Ele distribuiu relógios na obra pros caras lá, ajudante de pedreiro. Com certeza ali, mais de 200 mil reais de relógio. E a molecada ganhou o dia. Esse é o Buzeira, cara. E fica uma lição aqui, cara. Eu acho que quando você sai de baixo e você chega no topo, eu acho que você não pode desmerecer ninguém. Eu acho que você tem que continuar com a sua humildade, com a sua honra ali em dia. Eu acho que quando você chega no topo e você começa a desmerecer as pessoas, eu acho que do mesmo jeito que você subiu, você vai cair. E o Buzeira é prova disso, cara. É prova de que se permanecer no topo é uma das coisas mais difíceis, ainda mais num ambiente tão corrompido que é esse ambiente do mundo dos influencers. Não tô falando influência de bairro não, e nada contra também. Tô falando esses influencers grandes que foram pra festa dele se aproveitando e depois foram falar mal nas redes sociais, cara. Falando que ele tinha agido de esperteza, falando que ele tinha agido de má fé, quando na verdade, cara, não passou de uma brincadeira. Você já foi numa festa de casamento, você sabe como que funciona. E no outro dia ele estava disposto a devolver quem pedisse, não precisava nem ter ido nas redes sociais choramingar. Porém ele foi lá e pegou os relógios das pessoas que reclamaram e deu pros trabalhadores ali, pros pedreiros, e deu para os pedreiros os relógios. E com certeza deixou o resto do ano da molecada ali. Ele vai ter um resto do ano se eles venderem, né? Com certeza eles vão vender. Deixou mais confortável. E você? Já foi pra algum casamento? Você já casou? Quantos que você gastou? Aliás, quantos que você ganhou no seu casamento na gravata? Deixa aí nos comentários aí. E obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fique com Deus. Tchau, tchau.